Olá, meninos e meninas da Escola Laerte, sou professora Patrícia de Ciências e Biologia. Hoje nós teremos uma aula sobre núcleo da célula, dando continuidade ao estudo da célula e também sobre conceitos básicos da genética, que vai ser uma preparação para o estudo da genética propriamente dita, né, que já vem sendo trabalhado no Centro de Mídias, ok? Dando início à nossa aula, nós vamos para os slides. Como eu já havia dito, o assunto da aula é o núcleo celular. Importância do núcleo, né? O que o núcleo faz nas células vivas? Ele controla, ele coordena todas as atividades vitais da célula, né? Ele é o grande responsável pelo controle de tudo o que acontece na célula, de todo o seu funcionamento. Componentes do núcleo e suas funções. Vamos começar pela membrana nuclear. A membrana nuclear também é conhecida por várias outras denominações, tá? Dentre elas, carioteca, envoltório nuclear, cariomembrana. Aqui eu vou utilizar membrana nuclear. A membrana nuclear é uma membrana dupla de natureza lipoproteica, como as demais membranas da célula, que envolve o núcleo de quase todas as células, que são as células eucariontes. Além de envolver o núcleo, né, de organizar o núcleo, através dos poros que ela possui, permite o intercâmbio, a troca de substâncias entre o núcleo e as demais partes da célula. Nessa imagem, nós temos o núcleo da célula, né? Olha ela aqui, a carioteca, ou membrana nuclear, né? Então, ela envolve, protege o núcleo, individualiza o núcleo de praticamente todas as células, né? E através dos poros, que são esses buraquinhos, né? Ela permite a troca de substâncias entre o núcleo e as outras partes da célula, o citoplasma, a membrana. Nós vimos que o núcleo, com esse aspecto, né, com essa aparência, é observado nas células eucariontes ou eucarióticas, que são praticamente todas as células, exceto bactéria, cianobactéria e arqueobactéria. Então, células animais, de plantas, de fungos, de protozoários, praticamente todas as células são eucariontes, ou seja, apresentam um núcleo, né, envolvido pela membrana nuclear e assim separado do citoplasma. Ao contrário, bactérias, cianobactéria e arqueobactéria apresentam célula procarionte ou procariótica, né, que é a célula onde o material nuclear, o material genético, fica misturado ao citoplasma. Não existe a membrana nuclear nesse tipo de célula, tá? É uma célula mais primitiva. Além da membrana nuclear, o núcleo apresenta outros elementos importantes, né? A cariolinfa ou nucleoplasma é uma solução que preenche o núcleo, composta por água e proteínas, tá? Então, é uma mistura de várias substâncias químicas que dão condições às reações químicas que acontecem dentro do núcleo. Que substâncias químicas são essas? Água, sais minerais, açúcares, proteínas. Então, essa mistura de substâncias está contida dentro do núcleo, né? Preenchendo todo o núcleo. Temos também no núcleo o nucléolo, que é um corpúsculo denso, né, bem visível no interior do núcleo,
constituído por RNA ribossômico, que é uma substância química, e também por proteínas. Por essa composição química, o nucleolo está envolvido na formação dos ribossomos, né? Dos nossos conhecidos ribossomos, que são aquelas organelas envolvidas com a síntese de proteína, né? Presente em todas as células vivas e que fabricam proteínas na célula. Vamos dar uma olhadinha, né, através da imagem nesses dois componentes. Olha só, né? O nucleoplasma, também chamado de cariolinfa, ele fica aqui dentro do núcleo, né? É aquela mistura nutritiva. E o nucleolo é esse corpúsculo denso, bem visível, que pode aparecer em maior número do que um, né? E que está envolvido com a formação dos ribossomos. Então, os ribossomos são aqui formados, né? Deixam o núcleo e vão para o citoplasma para executar a sua tarefa, né? A sua tarefa de produção de proteínas. Além de todos esses componentes citados, no núcleo nós temos os cromossomos e a cromatina. Na verdade, cromossomo e cromatina são exatamente a mesma coisa, mas em momentos diferentes da célula. Enquanto a célula não está se dividindo, ou melhor dizendo, no período anterior à divisão da célula, que é chamado de intérfase, nós temos a cromatina, que é uma massa, né, de filamentos em que não é possível individualizar cada um desses filamentos, tá? Então, é a cromatina. Enquanto a célula se divide, cada um desses filamentos da massa filamentar vai se condensando, ou melhor dizendo, vai se encurtando e se engrossando, né? E se transformando no que é chamado de cromossomo. Então, olha só, nós temos aqui, né, o núcleo de uma célula, né, os componentes já estudados, né, a membrana nuclear, né, os poros da membrana, o nucleolo, né, dentro do núcleo, o nucleoplasma ou cariolinfa, e essa massa de filamentos, né, em que não é possível distinguir cada filamento, é a cromatina. Então, esse é o aspecto da célula quando ela não está se dividindo, no período da intérfase, antes da divisão celular. Enquanto a célula está se dividindo, cada filamento da cromatina se condensa, né? Vai se encurtando, vai se engrossando e se tornando individualmente visível. E forma o que a gente chama de cromossomo. Então, olha aqui, o núcleo, né? A membrana nuclear, o nucleolo, a cariolinfa, que é aquela mistura de substâncias nutritivas, né, presentes no núcleo, e cada cromossomo, tudo bem? Então, cromossomo e cromatina são praticamente o mesmo elemento do núcleo, né, só que em momentos diferentes da célula. Agora, a partir daqui, nós vamos dobrar a atenção em três elementos do núcleo que estão mais diretamente relacionados à genética, tá? Quais são esses elementos? Cromossomo, DNA e genes. Tudo bem? Bom, o cromossomo, cada cromossomo, né, é feito de uma molécula de DNA combinada quimicamente a várias proteínas, principalmente as histonas. E o DNA? O DNA
é a sigla para essa substância química, né? De nome não muito conhecido, ácido desoxirribonucleico. Essa substância química presente em cada cromossomo é composta por várias unidades que se repetem em toda a sua extensão. Essas unidades são os nucleotídeos, sendo que em cada nucleotídeo nós temos um trio, um conjunto, portanto, de 3 elementos, que são ácido fosfórico, o açúcar desoxirribose e uma base nitrogenada que pode ser no DNA de 4 tipos diferentes: guanina, timina, citosina e adenina, tá? Aqui é só uma visão geral da estrutura química do DNA, tá? Porque esse assunto nós vamos abordar mais detalhadamente no próximo bimestre. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma célula mostrando o seu núcleo com alguns dos elementos estudados, né? O nucleolo, olha aqui o cromossomo em destaque, né? Percebam aqui que o cromossomo é formado por 2 metades, né? É o cromossomo duplicado. Por que o cromossomo se duplica? A célula, antes de se dividir, ela se prepara para esse momento, produzindo cópia de tudo que ela tem, principalmente dos seus cromossomos, DNA e genes, como a gente vai ver, tá? Então, antes da divisão, cada cromossomo é visto assim, duplicado, com 2 metades, tá? Em cada metade, né, que na verdade é um cromossomo inteiro não duplicado, nós temos uma molécula de DNA, tá? Que lembra essa escada retorcida. Lembra uma escada retorcida. Nos corrimões dessa escada, nós teríamos os grupamentos fosfatos e o açúcar desoxirribose de cada um dos nucleotídeos do DNA. E aqui, como degraus dessa escada, as bases nitrogenadas, né? Que podem ser de 4 tipos diferentes, e aqui nós temos as mesmas representadas por essas peças coloridinhas. Tudo bem? Então, cada cromossomo, né, é feito de uma molécula de DNA, dessa substância química. E os genes nessa história? Aqui nós vamos entender, então, a relação entre cromossomo, DNA e genes. Então, mais uma vez, a célula, o núcleo da célula, e no núcleo nós observamos cada cromossomo duplicado. Quer dizer, a célula está pronta para se dividir, né? Aqui, um cromossomo duplicado em destaque. Então, nós vemos as 2 partes, né? Que o cromossomo está duplicado. Essas partes são chamadas de braços, tá vendo? No meio do cromossomo, ou então um pouco acima do meio, um pouco abaixo do meio, ou em posição bem terminal, aparece uma constriçãozinha, que é chamada de centrômero. Tudo bem? Então, dependendo do cromossomo, a gente vai ter o centrômero posicionado numa determinada região do cromossomo. Cada cromossomo, como a gente sabe, é feito de uma molécula de DNA. E o gene? O gene é um trecho de informação do DNA, né, que contém a instrução, a receita para alguma característica do ser vivo, certo? Então, o cromossomo é feito de DNA e o DNA, por sua vez, é feito de vários genes. Vamos falar um pouquinho mais a respeito dos cromossomos. Cada espécie de ser vivo apresenta um número característico de cromossomos, tá? Então, esse número varia conforme a espécie.
Na nossa espécie, na espécie humana, esse número é igual a 46, ou então 23 pares de cromossomos. Então, praticamente todas as nossas células apresentam 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. A exceção a essa regra são as células sexuais, também chamadas de gametas, que têm a metade desse número de cromossomos, que tem, portanto, 23 cromossomos cada. Aqui no próximo slide, nós temos o cariótipo humano, masculino e feminino, tá? O que seria esse cariótipo? O cariótipo, ele mostra o número de cromossomos da espécie e também o tamanho de cada cromossomo, a sua morfologia, tá? E os tipos. Então, no cariótipo humano masculino, o que que nós temos? Nós temos 46 cromossomos, tá? Esses cromossomos se apresentam aos pares, então são 23 pares. Estão acompanhando aqui, ó, par 1, par 2, par 3, né? Até o 23º par. No 23º par, em indivíduos do sexo masculino, nós temos os cromossomos X e Y. Na mulher, também nós vamos ter 23 pares de cromossomos, tá? Só que o 23º par é diferente do homem, né? Aparecem os cromossomos X, 2 cromossomos X. Então, percebam que tanto no homem como na mulher, né? Em quase todas as células, os cromossomos aparecem aos pares. Aqui eles não estão duplicados, tá? Cada cromossomo consiste de uma fita simples, eles não estão duplicados, mas estão aos pares, ó. 2 cromossomos, 2 cromossomos, 2 cromossomos e assim por diante. Esses cromossomos dispostos aos pares são chamados de cromossomos homólogos e as células que os possuem de células diploides. Por que esses cromossomos aparecem aos pares? A gente tem que pensar no seguinte: todas as nossas células derivam primariamente da célula ovo ou zigoto, que por sua vez foi formada da união do óvulo e do espermatozoide. Então, a célula ovo, ela recebeu do óvulo 23 cromossomos e do espermatozoide também 23 cromossomos, originando essa célula, né, a célula ovo, com um conjunto de 46 cromossomos, que é o que caracteriza a espécie humana, né? Então, por isso que em quase todas as nossas células, tirando as células sexuais, os cromossomos aparecem aos pares. Em cada par, um cromossomo é de origem materna, né? Então veio do óvulo, e outro cromossomo é de origem paterna, né? Veio do espermatozoide. As células que apresentam esses cromossomos aos pares, como já foi falado, são as células diploides. As células que apresentam a metade desse número de cromossomos, na espécie humana, 23 cromossomos cada, são as células haploides. Agora vamos entrar mais profundamente, né, na genética, conhecendo terminologias típicas da genética. Genes alelos ou simplesmente alelos, homozigotos, heterozigotos, gene dominante, gene recessivo, genótipo e fenótipo. Então, vamos falar primeiramente dos genes alelos. O gene, como nós já sabemos, é um fragmento, um pedaço do DNA que contém a instrução, que contém informações para a produção de uma característica do ser vivo.
né? Genes alelos são genes que ocupam posições correspondentes nos cromossomos homólogos, tá? E esses genes participam da determinação da mesma característica do ser vivo. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide. Então, nós temos um par de cromossomos homólogos, né? Aqui o cromossomo, cada cromossomo está como uma fita simples, certo? Não está duplicado. Bom, nessa região, né, em vermelho, nós temos dois genes que ocupam a mesma posição nesse par de cromossomos. Essa região ocupada por esses genes é chamada de locus, tá? Então, são genes que estão no mesmo locus, são genes alelos, tá? Esses genes, como eu já disse, eles determinam a mesma característica do indivíduo. Que característica pode ser? Cor do cabelo, cor da pele, tipo físico, formato do nariz, enfim, qualquer característica do ser vivo, tá? Geralmente, na genética, para cada característica, nós temos um par de genes envolvidos. Tudo bem? Bom, homozigoto, heterozigoto. Qual que é o significado, né, de cada uma dessas palavras? Homo, do grego, igual, né? Então, quando o indivíduo, para uma determinada característica, ele tem genes alelos iguais, ele é chamado de homozigoto, tá? Os genes, eles são simbolizados por letras do nosso alfabeto, maiúsculas ou minúsculas. Então, no caso aqui, ó, são dois genes azão, ó. Azão e azão são iguais. Então, o indivíduo é homozigoto. Azinho e azinho também são iguais. O indivíduo é homozigoto para essa característica em estudo. Agora, olha só o que acontece aqui no meio. Nós temos um gene simbolizado por azão e outro simbolizado por azinho, tá? Eles são diferentes, tá? Mesmo sendo representados pela mesma letra, uma letra é maiúscula, uma letra é minúscula, então eles são diferentes. Hétero do grego significa diferente, então é um indivíduo que tem genes diferentes para a mesma característica, tá? Então, formalizando, genes alelos, eles estão em posições correspondentes no par de cromossomos homólogos, tá? Qual que é a utilidade disso? Eles determinam a mesma característica do ser vivo. Quando esses genes são iguais, o indivíduo é chamado de homozigoto. Quando esses genes são diferentes, o indivíduo é chamado de heterozigoto. Outros dois conceitos importantes: gene dominante e gene recessivo. Gene dominante, o próprio nome já diz, dominante, domina. É um gene que no par de genes, mesmo em dose simples, ele já se manifesta, ele já tem expressão, tá? Então, a característica relacionada a ele já vai se manifestar, já vai se expressar. O gene dominante, como a gente vai ver nos próximos slides, é simbolizado por letra maiúscula do alfabeto. O gene recessivo, né, pode ser chamado de gene fraquinho. Por que fraquinho? Porque ele só vai se expressar em dose dupla num par de genes, né? Então, quando ele aparece duas vezes no mesmo par. Aí a característica que ele determina vai se manifestar. Então, olha só o que a gente tem aqui. Ó, nós temos azinho, azinho, tá? Gene recessivo.
letra minúscula. Azão, azão, gene dominante. Azão, azinho, gene dominante. Então, ó, tanto como eu falei já, né, em momentos anteriores, geralmente cada característica do ser vivo, ela depende da participação de dois genes, de um par de genes. O gene dominante, mesmo aparecendo uma única vez no par, ele vai se expressar. Então, num par azão-azão, ele vai se expressar, ou nesse par azão-azinho, tá? Então, aqui, ó, ele está em dose simples no par de genes, mas mesmo assim, a característica ligada a ele vai aparecer, vai ter expressão. Agora, e o gene recessivo, que é simbolizado por letra minúscula? Ele só vai se expressar quando em dose dupla, tá? Então, o indivíduo vai ser azinho, azinho, por exemplo, né? Poderia ser uma outra letra do alfabeto. Por convenção, a letra para simbolizar os genes é a inicial da característica recessiva. A gente vai ver daqui a pouquinho. Olha só, antes da gente falar em genótipo, né, e por fim em fenótipo, olha só, vamos lá, ó, vamos pegar essa característica como exemplo, formato do fruto de tomate, uma característica, né, aqui do slide, exemplificada no slide. Bom, para essa característica, nós temos um par de genes envolvido, tá? Isso acontece, isso é válido para a maioria das características biológicas. O formato redondo do fruto depende de um gene dominante e o formato alongado de um gene recessivo. Bom, como já foi falado também, a escolha da letra que vai simbolizar os genes depende da inicial da característica recessiva. Então, aqui, ó, característica recessiva é alongado. Então, para simbolizar o gene recessivo, nós temos o A, no caso, o Azinho, o A minúsculo. E o gene dominante, o A maiúsculo, tá? Então, quais serão os pares de genes, né, para um indivíduo que vai apresentar o fruto redondo? Ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Por quê? Mesmo em dose simples aqui no par de genes, né, esse gene ele já vai se expressar. Então, o tomate já vai apresentar o formato redondo. Agora, para o fruto do tomate ter formato alongado, para ser alongado, isso só vai acontecer se no par de genes nós tivermos azinho, azinho. Esses pares de genes, a constituição genética do indivíduo, que é genética, que é hereditária, então aquilo que a gente não vê, né, que está por trás de cada característica do indivíduo, a gente chama de genótipo em genética, tá? Então, na prática, seriam os pares de genes que participam da determinação das características. Então, para um indivíduo que vai ter fruto com formato redondo, quais são os genótipos possíveis? Azão, 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 azinho, são os pares de genes. E para o indivíduo que vai ter o fruto com formato alongado? Genótipo azinho, azinho. E o fenótipo? O fenótipo é a característica visível, né? Então, é aquilo que a gente vê, que a gente observa, né? São características físicas, fisiológicas, às vezes até comportamentais. Então, aquilo que a gente vê no indivíduo, tá? Seria a expressão do genótipo, a expressão dos genes sob a influência, né, a interferência do ambiente em que o ser vivo vive. Tudo bem? Então, utilizando o mesmo exemplo de formato do fruto de tomate, quais seriam os fenótipos possíveis nesse exemplo? O fruto com formato redondo e alongado.
tá? Então, formato redondo e formato alongado do fruto são os fenótipos. Bom, pessoal, nós vamos terminando por aqui hoje, né? Falei bastante coisa. Nas próximas aulas, nós teremos a genética propriamente dita e a sua aplicação. Espero que vocês tenham compreendido, né, o conteúdo dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo nosso e-mail, né? Aquele que aparece nas nossas atividades. Estou com muita saudade de vocês, espero revê-los em breve. Um beijão no coração de vocês e até logo mais.